Meus amigos, nesta semana a gente teve a notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou o mandado de injunção das Polícias Civil e Técnica da Bahia e o resultado foi um empate em 11 votos favoráveis às entidades sindicais e 11 votos que seguiram a orientação do relator Pedro Guerra, do Tribunal de Justiça da Bahia. No entanto, a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Cíntia Maria Pinha Rezende, ela deu voto de Minerva, ou seja, desempatou em favor do Estado, sendo contrária, então, a essa ação que busca a criação de um novo plano de cargos e salários para as polícias civil e técnica do Estado da Bahia. Só para lembrar, meus amigos, que esta ação está tramitando na Justiça desde o ano de 2021. E a gente vai falar sobre este assunto agora, que interessa bastante aos servidores da área de segurança do Estado da Bahia, da Polícia Civil em particular, com o doutor José Amando Júnior, ele que é advogado do SINDIPOC, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, também da AEBPEB e também ainda da Unipol. São entidades sindicais representativas dos investigadores, escrivães e peritos técnicos da Polícia Civil do Estado da Bahia. Doutor José Amando, tudo bem? Tudo bem, Genildo? Prazer falar com vocês, especialmente com você, que é um jornalista histórico e renomado daqui do nosso estado. Opa, que bom. Muito obrigado. Doutor Amando, por que esse voto me chamou a atenção? O empate, né, de 11 a 11, 11 votos a 11. Por que houve um voto de Minerva e que me parece causou muita estranheza e surpresa, dado em favor do Estado? Bem, Genildo, é difícil você fazer uma avaliação a respeito da justificativa ou dos motivos, né, que um desembargador toma um posicionamento. O que a gente sabe é que essa ação é uma ação que o governo se empenhou bastante para que fosse julgada improcedente. Lhe historiando um pouco o que é que aconteceu. Em maio desse ano, o governo ele fez o que ele chamou de reestruturação remuneratória, né, das carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia. E dentro dessa reestruturação remuneratória, eles aumentaram o valor dos vencimentos básicos e da HPJ, que é a gratificação paga aos policiais da Polícia Judiciária. Nós advogamos apenas para investigadores, escrivães e peritos técnicos, porque eles têm uma peculiaridade, que eu vou explicar um pouco depois. Essa lei ela foi aprovada em maio, e um dia depois, o processo que estava parado há mais de um ano, né, no gabinete do relator, ele foi pautado. Eu, ciente da existência dessa lei, logo no início, quando eu a vi, eu vi que não tinha nada a ver com o caso. Porque o caso é o seguinte: em 2009, no governo Jacques Wagner, foi aprovada uma lei, a 11.370, que é a lei orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia. Essa lei orgânica, ela disciplina as atribuições e disciplina a remuneração dos policiais civis e dos delegados, porque o sistema de polícia na Bahia, você tem os delegados como cargos de agentes públicos e os demais como agentes de polícia, né? Os demais cargos. Nas categorias, você tem delegados, peritos, especialistas, que são os odontomédicos, criminalistas, e depois você tem os peritos técnicos, que são os antigos papiloscopistas, os investigadores e os escrivães. Essas três categorias últimas que eu falei, investigadores, escrivães e peritos técnicos, são as categorias que ganham menos no Estado. Porque essas categorias, até a Lei 11.370, eram categorias de nível médio e com atribuições de baixa complexidade. Para você ter uma ideia, só para exemplificar para a sua audiência, até 2009, eles eram encarregados de atividades como condução de ébrios, bêbados, pessoas portadoras de deficiência,
à delegacia, atendimento a crimes de urgência, ou seja, eles tinham uma função muito parecida com a da Polícia Militar. Com essa lei, eles passaram a ter uma função investigativa, diretiva na investigação, de inteligência policial. É como se o sistema fosse reorganizado da Polícia Civil. Então, com o aumento das atribuições, da complexidade das atribuições e com a mudança de requisito na carreira, eles precisariam ter uma reestruturação remuneratória. Só que essa lei não fez essa reestruturação remuneratória e não fez a reestruturação das próprias atribuições. Mas, no artigo 46, parágrafo 1º da lei, esse dispositivo ele fala que haveria uma nova lei que criaria um plano de carreira, reestruturando essas atribuições, ou seja, especificando ainda mais as atribuições e também reestruturando a remuneração para que se tornasse esse plano compatível com os novos requisitos de ingresso e com as novas atribuições. Certo. Mas isso foi no governo Jacques Wagner. Depois que o Rui Costa assumiu, nada foi feito nesse sentido. Absolutamente nada. Para você ter uma ideia, hoje, um investigador, um perito técnico e um escrivão em início de carreira, depois que o governo já fez essa reestruturação agora em maio desse ano, salarial, eles recebem, entre vencimento básico e GPJ, que é a remuneração total, R$ 2.900. Ou seja, o governo da Bahia acha que alguém vai fazer um concurso para investigador de polícia, empunhar uma arma, se infiltrar em organizações criminosas, cumprir mandados de busca e apreensão, cumprir mandados de prisão, ganhando R$ 2.900. Poxa. Enquanto o delegado está recebendo quase R$ 30 mil em cima dos mesmos requisitos. Então, há uma disparidade gigantesca. Mas tudo bem, delegado é uma outra categoria. Vamos falar dos peritos criminais, que têm os mesmos requisitos de ingresso e atribuições similares. Os peritos criminais estão ganhando de vencimento básico quase 3 vezes mais que os investigadores. Eu não falo nem da HPJ. A HPJ é mais ou menos compatível. Mas entre os vencimentos básicos, os peritos criminais estão ganhando 3 vezes mais. Não é que os investigadores, os peritos técnicos e escrivães queiram a equiparação com os peritos criminais, mas eles querem ganhar, pelo menos proporcionalmente, a mesma distância que eles ganham na HPJ, para que eles possam exercer a atividade deles com dignidade e com capacidade investigativa e de inteligência. A realidade é a seguinte, é muito clara. Hoje, nenhum investigador, nenhum perito técnico, nenhum escrivão se dedica a essas atividades com afinco, porque eles não têm condição de colocar comida dentro de casa com esse salário. Eles não têm condição de se manter com esse salário. A realidade ainda em 2025, o salário é esse? Não chega a R$ 3.000? Ainda em 2025. Eu vou lhe mandar a lei. Eu vou lhe mandar, de início de carreira, óbvio, né? Eu estou falando do salário inicial. Para você ter uma ideia, Janildo, sobre esse ponto, o concurso de 2018, olhe como o Estado da Bahia está sendo negligente e incompetente nessa questão. E aí eu não sei se é por desconhecimento dos gestores ou por má fé. Não dá para você fazer um tipo de dedução, mas eu presumo que deva ser desconhecimento, principalmente dos governadores. E aí eu vou explicar onde é que eu quero chegar com isso. Em 2018, foi feito um concurso para investigadores, peritos técnicos e escrivães. Esse concurso, ele teve mais de 500 pessoas ingressas na carreira. Em um ano, aqueles que passaram no concurso, fizeram academia, que o Estado investiu dinheiro para que eles se preparassem para a carreira, 35% dos aprovados abandonaram o concurso. 35% dos aprovados. E isso é uma questão salarial. Não tem outro motivo. Estrutural e salarial.
As delegacias territoriais são a base de investigação da Polícia Civil, onde a Polícia Civil ela pega as informações para mandar para os departamentos de investigação, seja de homicídio, crime organizado, o que quer que seja, elas estão abandonadas. Ninguém quer trabalhar nas territoriais. Todo mundo quer trabalhar nos departamentos. Então, hoje, as territoriais, ou elas estão fechadas, ou elas estão sucateadas. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu te passei uma matéria do juiz de execuções, ex-juiz de execuções da Vara de Execuções Penais de Camaçari, Valdir Viana, está aí a matéria, em que ele afirma que a Polícia Civil está sucateada e que, por isso, ele arquivou 380 inquéritos de homicídio entre 2021 e 2022. Esse juiz é o juiz hoje, em termos de combate à criminalidade organizada na Bahia, é o juiz mais importante da Bahia, porque ele deixou de ser juiz da Vara de Execuções Penais de Camaçari e hoje ele é o titular da Vara de Combate ao Crime Organizado da Bahia, a única vara especializada em combate ao crime organizado da Bahia. Então, esse cara, ele tem informações que nem eu tenho a respeito do que acontece na investigação por parte da Polícia Civil, do Ministério Público e do Judiciário, que é uma pessoa que, se tiver disponibilidade, seria uma pessoa interessantíssima para ser entrevistada. Porque o que... Pode falar. Doutor, me diga uma coisa. O que é que, resumidamente, pretende a sua ação? Foi dada entrada já desde 2021, não é isso? Exato. Resumidamente, nós queremos que o governo do Estado envie um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, criando esse plano de carreira dos servidores da Polícia Civil, e que, nesse plano de carreira, a remuneração e as atribuições dos investigadores, dos peritos técnicos e dos escrivães seja compatibilizada com os requisitos de ingresso e com o aumento da complexidade que se deu lá em 2009. Então, isso é um problema de 16 anos. Na nossa visão, essa ação ela resolveria o primeiro problema estrutural da Polícia Civil para que nós pudéssemos retomar a reestruturação do próprio sistema de segurança pública do Estado da Bahia. Porque, veja, Genildo, é uma coisa que é importante frisar, é importante esclarecer a sua audiência. Não se combate crime organizado através da Polícia Militar. Quem está falando sou eu. Eu tenho mestrado em Direito Público. Eu tive que estudar processo penal por conta das minhas atribuições advocatícias, não sou especialista da área, mas eu afirmo peremptoriamente que não se combate crime organizado com a Polícia Militar. O crime organizado, ele exige investigações. Mais importante do que a condenação criminal, estou afirmando isso peremptoriamente para você, e você pode acompanhar isso através da imprensa, principalmente através das atribuições judiciais. Mais importante do que a condenação criminal final são as medidas cautelares de combate ao crime organizado. Sequestro de bens e de valores, busca e apreensão, interceptação telefônica, todas essas medidas precisam de autorização judicial. Para que a autorização judicial seja dada, é necessário que um inquérito da Polícia Civil seja concluído e remetido ao Ministério Público. Sem a Polícia Civil, não há nenhuma possibilidade de combate ao crime organizado na Bahia. Não é à toa que, nesses 16 anos de omissão do Estado, o que é que aconteceu com o Estado da Bahia? Olha os índices de violência que nós temos aqui. Hoje a Bahia tem 21 facções criminosas. O crime organizado veio se instalar na Bahia e saiu de outros estados, porque a Bahia hoje é um terreno propício para essas atividades. A atividade do crime organizado não está necessariamente só nos bairros populares. A atividade no crime organizado, ela está no celular hoje em dia. Ela está nos crimes digitais. A Bahia tem uma delegacia especializada em crimes digitais que só investiga crimes digitais acima de 80 salários mínimos. Mas esses golpes não são dados a essas pessoas.
Os golpes são dados à população mais fragilizada. Hoje, com o Pix é uma excelente ferramenta financeira, mas é uma porta aberta para o crime também. E a gente sabe disso, o Pix aliado ao WhatsApp, principalmente. Então, essa ação, ela começa com uma necessidade de que o judiciário reconheça essa omissão, obrigue o Estado a enviar esse projeto de lei reestruturando a Polícia Civil para que ela possa exercer com excelência essa função que eu acabei de descrever para você, mas é uma ação fundamental para que nós retomemos uma discussão sobre o sistema de segurança pública na Bahia, que está falido, e só não vê quem não quer. Uhum. Doutor José Mando, o empate, né, de 11-11, né, foi, diria assim, festejado pela categoria, mesmo com o voto de Minerva, que deu vitória ao Estado. Por que vocês gostaram desse resultado de 11-11 e por que a categoria está mais otimista ainda que com a derrota aqui? Veja, Genildo, é difícil falar de bastidores da justiça, mas eu acho que existem coisas que são até um pouco óbvias, né? Nós temos um sistema constitucional, isso não é culpa de desembargador, né? Não é culpa de governador, não é culpa de presidente da República, não. A gente tem um sistema constitucional que na parte de organização do Estado, muito confuso, essa questão de princípio de separação dos poderes. E há uma dependência econômica entre o judiciário e o executivo. É muito comum que decisões que tenham um impacto financeiro ao orçamento do Estado, elas sejam muito difíceis de serem vencidas no âmbito do Poder Judiciário, porque isso acaba tendo um impacto na própria relação entre os poderes. Essa ação, ela fundamentalmente foi proposta por essas três entidades no momento em que havia uma mobilização grande da categoria, em 2021. Depois, essa mobilização ela se dissipou. E o sindicato, não também culpa, né, do presidente, ele começou a tratar diretamente com o novo governador, meio que a paralela a essa ação, achando que poderia resolver essa situação numa como é que eu posso dizer? Numa negociação mais administrativa. Uhum. Uma das entidades, a Unipol, ela sempre deixou muito claro que não acreditava nessa via. E a Unipol continuou trabalhando comigo no julgamento desse mandado de junção. Desde então, foi basicamente a unidade que deu suporte a isso. Porque eu fui advogado, pra você ter uma ideia, contratado, eu não recebi um centavo para fazer essa ação. Meu contrato é apenas se a gente ganhar essa ação. A ação, para mim, era tão clara que era ganha, e a questão era tão importante, e eu tenho uma advocacia razoavelmente consolidada aqui na Bahia, que eu falei, olha, eu vou entrar porque eu vivo aqui, eu vivo na Bahia, eu sou cidadão baiano, eu não tenho patrimônio fora daqui, eu não tenho interesse em morar fora daqui, e com o estado de insegurança que a gente estava vivendo, eu simplesmente achei que a ação era uma ação tranquila. Se a gente não ganhasse aqui, a gente ganharia em Brasília. Com o caminhar da situação, a gente percebeu as dificuldades, a gente percebeu que o governo estava atuando pesadamente. E à véspera do julgamento dessa ação, foi aprovada essa lei de maio, que deu um aumento parcial, como se essa lei suprisse a omissão da lei de 2009. Então, a situação era totalmente favorável ao Estado, totalmente favorável ao Estado. Porque nós chegávamos num momento em que os policiais tinham recebido um aumento de até 22%, mas para você ter uma ideia, como o Estado não vem repondo a inflação ao longo do ano, esse aumento sequer ele repõe a perda inflacionária dos servidores, sendo que o Estado da Bahia teve um aumento da receita líquida corrente de 2020 para 2024 de mais de 30 bilhões de reais. Ele dobrou a receita líquida corrente do orçamento. Por conta do aumento do preço do petróleo, o ICMS da Bahia, ele estourou. Então, a arrecadação do Estado foi muito maior. Só que ele não repassou isso aos servidores. Então, ele vai repassar agora. Então, nós tínhamos uma situação
totalmente desfavorável. Totalmente desfavorável. Tanto que nós não levamos essa questão da lei e o relator trouxe. E muitos desembargadores se convenceram de que essa lei já era suficiente para resolver o problema. Agora, essas categorias, elas têm ideia, assim, da razão pela qual o governo não atende às exigências da lei, inclusive, para transformar a categoria, para cumprir o que diz, na verdade, a Constituição Estadual e também a federal, doutor José Mano? Olha, Genildo, é importante a sua pergunta pelo seguinte, uma coisa está muito clara, né, na nossa concepção. O governo do Estado, ele tem, dentro da segurança pública, uma política de polícia ostensiva, de combate violento à criminalidade. Não é à toa que a Bahia lidera em número de homicídios no Brasil inteiro. Foram, no anuário de 2024, 6.604 homicídios violentos no estado da Bahia. Só em Salvador, para você ter uma ideia, são 66 homicídios a cada 100 mil habitantes. Para a Organização Mundial da Saúde, o índice endêmico é 10 para cada 100 mil habitantes. Endêmico. Quando você já tem um problema gravíssimo. Salvador tem 66 por 100 mil habitantes. Então, a situação é muito grave. Só que o governo insiste nessa política. O governo não quer voltar atrás. O governo acha que comprar viatura, dar armamento, vai resolver o problema do crime organizado na Bahia. E não vai. Não vai. Por quê? Porque as lideranças não estão sendo presas. As tais medidas cautelares que eu estou falando, as prisões preventivas, as prisões provisórias, essas lideranças não estão sendo presas. Ou elas são mortas em combate, que é uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer, e não é nem para acontecer, na verdade, num Estado democrático de direito. Ou essas lideranças estão atuando nos bairros aí, fazendo com que o crime ele se alastre por Salvador e pela Bahia. Então, sem uma estruturação da Polícia Civil, não há possibilidade nenhuma. Agora, eu não sei, porque isso é uma questão muito técnica. Se o ex-governador Rui Costa e o atual governador Jerônimo, eles têm conhecimento técnico dessa questão, ou se estão a reboque dos assessores que assessoram eles na política de segurança. Porque para você ter conhecimento técnico, aí não é questão de ser elitista, não. É preciso ter conhecimento jurídico. Claro. É preciso abrir o Código de Processo Penal. É preciso entender como funciona a investigação criminal. E, sinceramente, eles não entendem. Eu tenho absoluta certeza que eles não entendem. Então, a minha pressuposição é que eles estão sendo muito mal assessorados. Muito mal assessorados. Porque quem tem um mínimo conhecimento, sabe que a polícia militar ela tem uma função, e não tem nada a ver com a investigação nem com a inteligência essa função. E eles não têm competência nem para enviar nada, inquérito, no máximo fazer um relatório para a civil enviar um inquérito para o Ministério Público. Então, veja, eles têm que conduzir as prisões para a civil. Como é que o governo vai continuar investindo nessa política falida de segurança pública? A gente não consegue compreender. Essa ação é uma ação que ajuda o governo a resolver o problema. O governo vai ter que negociar depois para ver qual é a remuneração que ele vai dar. O governo vai ter que negociar para a reestruturação dos próprios órgãos da Polícia Civil. Uma coisa, Genildo, que é fundamental, tem que ser aprovada uma lei específica na Bahia que proteja os membros do Ministério Público e os membros do Poder Judiciário em relação às organizações criminosas. Isso já existe em outros estados. Tem decisões que estão sendo tomadas sem que o nome do juiz seja divulgado. Isso é fundamental para o combate ao crime organizado na Bahia. E tem que existir uma lei que integre essas atividades. E o que a gente está vendo é o oposto. Os carros da Polícia Civil na Bahia estão sendo identificados. Você vê viaturas rodando. Polícia Civil com viaturas identificadas. Como é que um policial vai chegar para cumprir um mandado de prisão num bairro dominado pelas organizações criminosas com uma viatura identificada? Incrível. Você entendeu como é que não tem lógica? Os policiais civis estão andando fardados com distintivo. Isso não existe.
Até se você for assistir um filme americano, você vê a atividade da polícia investigativa, eles usam carros a paisana, eles não usam fardamento, eles só se identificam no momento da abordagem. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na Bahia? Enquanto isso, é proibido divulgar o nome de bandido e é tido como suspeito. Pois é. Enquanto isso. Doutor José Armando, agora, para a gente concluir, qual é a estratégia da ação de defesa lá em Brasília, no STJ, a partir de agora? Olha, Genildo, a gente vai fazer uma avaliação, o acordo ainda não foi publicado, assim que o acordo for publicado, a gente vai fazer uma avaliação se nós entraremos com um recurso para o próprio Tribunal de Justiça, por conta desse problema dessa lei que foi aprovada em maio, porque não fazia parte do processo. Certo. Então, essa questão foi muito mal discutida, né? Talvez a gente possa rediscuti-la no embargo de declaração. Ou se a gente vai direto a Brasília com um recurso ordinário, que para a gente é muito bom, porque o recurso ordinário ele devolve toda a matéria para o STJ. Ele não é um recurso estrito que limita apenas a conflitos com lei federal ou Constituição. Ele devolve toda a questão para o STJ. Lá em Brasília é uma outra discussão, os ministros estão mais afastados da situação, estão vendo o panorama geral da segurança pública. A Bahia está próxima, por alguns analistas, a se tornar o primeiro narco-estado do Brasil, no sentido de ser um estado que tem cidades dominadas pelo crime organizado e bairros das grandes cidades também dominados pelo crime organizado. A gente não pode deixar que isso aconteça. Então, eu acho que vai ter uma sensibilidade maior e uma independência muito maior para o julgamento. Mas, chama a atenção, o Tribunal de Justiça deu uma decisão. Os 11 desembargadores que votaram conosco, principalmente os desembargadores Baltazar Miranda e a desembargadora Rosita Falcão, que deram votos por escrito, eles deram uma clara posição de que a Justiça da Bahia não está concordando com esse sistema de coisas. Não está concordando com esse sistema de segurança pública. Nós temos o órgão mais importante do Tribunal de Justiça, que é o órgão especial, dividido. E eu lhe digo, nem todos os desembargadores que votaram contra nós têm todas as informações necessárias até para terem e não podem ser condenados por ter votado contra nós, para tomarem uma decisão no sentido contrário. Eu só acho que vai ser uma decisão nossa, se nós vamos remeter de novo a essa discussão ao Tribunal de Justiça ou ao STJ, então a gente vai ter que se reunir com todas as entidades para discutir essa questão, e acho que a gente tem um caminho para resolver esse problema, para começar a resolver esse problema da segurança pública aqui na Bahia. Seja aqui, que seria o melhor cenário para que não precisássemos levar para Brasília, ou que a gente vá a Brasília e resolva essa situação por lá. Tá bom. Doutor José Armando, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco, e sempre estaremos à disposição. Tá certo? Um abraço, felicidade e sucesso. Um abraço, Lito. Muito obrigado.